Olá, querido, olá, querida, tudo bem com você? Passando para deixar mais uma palavra de bênção, para abençoar a sua vida, para abençoar a sua casa, para abençoar tudo que você representa nesse dia. Aleluia, querido. Eu quero ler com você um texto que me chamou muita atenção, em Hebreus, capítulo 12, a partir do verso 12, diz assim: Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os pés, para que o que manqueja não se desvie integramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja devasso ou profano, como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Porque sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda com lágrimas o buscou. Aleluia, querido. Entenda que o autor de Hebreus, alguns vão dizer que o autor de Hebreus foi Paulo, por causa da escrita, por causa da forma que é colocado as palavras. Mas o autor de Hebreus, ele nesse texto, ele nos apresenta algumas ordenanças, coisas que, se nós seguirmos, nós seremos abençoados e teremos sucesso em tudo aquilo que fizermos. Podemos perceber que esse texto ele tem aproximadamente 10 ordenanças aqui, e eu quero listar para você rapidamente aqui. A primeira ordenança que nós vemos que Hebreus 12 está colocando é: levantem as mãos cansadas. Querido, é muito difícil, às vezes, nós levantarmos as mãos cansadas. O autor de Hebreus está nos instruindo que nós vamos passar por um momento em que o cansaço vai bater e que vai ficar difícil de levantar a mão. Por isso que ele está falando: levante as mãos cansadas, querido. Que quando nós levantamos as mãos, nós estamos fazendo sinal de rendição ao Senhor, aquele que pode todas as coisas, aquele que pode nos livrar do cansaço, tá? Independente do cansaço que você esteja passando, levante as suas mãos, se renda ao Senhor. A segunda ordenança é fortalecendo os joelhos desconjuntados. Embora possamos nos sentir, fortes, não nos sentir fortes o bastante, por mais que você esteja fraco, por mais que você se sinta fraco, para caminhar até a vitória, saiba que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Então podemos vencer quando seguimos a Jesus, porque em Jesus nós somos mais que vencedores. Então, ainda que seus joelhos estejam, trêmulos, você consegue chegar até o final. Eu me recordo da corredora na década de 80, se eu não me engano. Eu assisti um documentário esses dias atrás, que ela chegou até o final da corrida e desmaiou assim que ela passou pela linha de chegada. Ainda que estejamos como ela, querido, em nome de Jesus, que você possa buscar em Deus a sua vitória, que você possa seguir a Jesus. Porque perceba que, além de Deus ser o nosso Pai Celestial, além dele cuidar de nós como filho, ele também é um treinador exigente. Ele exige de nós um esforço até o nosso limite, querido? Para que a nossa vida seja disciplinada nele. Então, alguns esforços é necessário a gente fazer para que o nosso corpo, para que a nossa mente, para que a nossa alma seja disciplinada nele, querido. Por isso que às vezes nós vamos até o limite. A terceira ordenança que eu quero deixar aqui é fazer veredas direitas para os nossos pés. Se você já teve a oportunidade de caminhar no meio do mato, de caminhar numa pequena floresta, numa pequena mata, você andou em trilhas, Se você teve a oportunidade de subir algum morro, você andou em trilhas. Então, essa trilha, elas são as veredas. Vereda significa que é esse caminho apertado e esse caminho de passagem de uma pessoa somente. Então, quando o autor de Hebreus está nos instruindo a fazer esse caminho, essas veredas, ele está nos instruindo a abrir uma trilha, um caminho firme, um caminho seguro para que nós possamos passar por esse caminho, querido? E lembrar sempre que outros vão seguir o nosso exemplo. Então, nós devemos procurar os caminhos firmes, porque outros vão vir logo atrás de nós, seguindo o nosso exemplo. Por isso, precisamos ter muita responsabilidade por qual caminho vamos andar. Aleluia, querido. A quarta ordenança é para o que manqueja, para aquele que manqueja,
seja sarado, para que o que manqueja seja sarado. O que ele quer dizer aqui? Por muitas vezes nós caminhamos por caminhos tortuosos. E manquejar significa aquele que anda inclinado, aquele que está andando, sabe? O cansaço está tão pesado que o nosso corpo acaba se inclinando ao cansaço. Então, o que ele quer dizer? Se a gente volta na quarta ordenança, precisamos de um caminho reto, um caminho aplumado, um caminho firme e seguro, para que a próxima ordenança, aquele que estiver manquejando, ele vai ter descanso nesse caminho, ele vai continuar caminhando, mas vai ter um descanso, porque nós acabamos manquejando pelo caminho que nós trilhamos até aqui, querido. Quantos caminhos tortuosos nós andamos, por quantos caminhos ruins nós andamos, hein? A santidade, você precisa entender isso, que para que os que venham, para que os que buscam paz, eles possam buscar através da nossa vida esse caminho, essa vereda reta. A sexta ordenança que eu quero deixar para você é seguir a santificação. O pecado ele sempre, perdão, eu pulei uma aqui. A quinta ordenança é seguir a paz com todos, sem a qual, sabe? Seguir a paz aqui quer dizer o seguinte, quer dizer buscar, procurar, seguir de perto. Precisamos sempre estar bem resolvidos com nós mesmos. Querido, quando você está bem resolvido com você, sabe? Você consegue resolver-se com o próximo e seguir a paz com ele. Seguir a paz não quer dizer que você vai caminhar junto com ele o resto da sua vida. Não quer dizer que você vai ficar lá na casa dele o tempo inteiro. Mas seguir a paz é você estar bem resolvido com você mesmo. E assim você consegue estar bem resolvido com o próximo. Tá entendendo, querido? Então se resolva. Busque uma introspecção e resolva você mesmo. A sexta ordenança aqui é seguir a santificação. O pecado sempre nos bloqueia, sempre bloqueia a nossa visão com relação a quem Deus é. Por essa razão, se quisermos ver a Deus, nós precisamos abrir mão, sabe? Precisamos nos abdicar do pecado. Precisamos renunciar o pecado a cada dia em nossa vida, se quisermos ver a Deus. Se você não quiser ver a Deus, tudo bem, querido, continue na sua vida pecaminosa, sabe? Mas se você quer ver a Deus, se você quer se aproximar de Deus, você precisa abrir mão do pecado. Você precisa renunciar o pecado na sua vida. A santidade, ela anda lado a lado com uma vida de paz, querido. Às vezes, o que te tira a sua paz não é que você não consegue se resolver, mas são tantos pecados dentro de você que você não consegue se resolver por causa do pecado. Tá entendendo, querido? Então, em nome de Jesus, busca uma introspecção. A sétima ordenança que Hebreus deixa aqui para nós é ter cuidado para que ninguém se prive da graça de Deus. Privar aqui quer dizer ter falta de algo. O que te falta, querido? Precisamos trazer à memória de que não estamos mais justificados pela lei, como no Antigo Testamento. Nós não somos justificados pela lei, mas nós somos justificados pelo sangue de Jesus, querido. O sangue do Cordeiro nos justifica e nos purifica de todo pecado. Sabe, querido? E por isso, por causa do sangue de Jesus, nós alcançamos a graça de Deus. A graça de Deus, que é um favor imerecido dele para a nossa vida. A graça dele que nos salvou, querido. Então, não se prive da graça de Deus. Só que muitas vezes nós nos privamos pelos atos que cometemos, por aquilo que falamos, nós acabamos nos privando da graça de Deus, mas a graça de Deus está disponível para você, independente daquilo que você tenha cometido. Se houver em seu coração um genuíno arrependimento, sabe, querido, a graça de Deus ela está à sua disposição. Não se prive da graça de Deus. É isso que Hebreus está dizendo. A oitava ordenança é: tenha cuidado para que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. Existe alguma raiz de amargura dentro de você, querido? O que é isso? Uma raiz de amargura surge quando permitimos que a decepção se transforme em ressentimento, ou quando alimentamos rancores relacionados a mágoas passadas. Querido, mágoa passada já passou. Supere, se resolva. Sabe, querido, a mágoa é um veneno que você toma esperando que o outro morra. Entenda que só você que vai morrer, o outro vai continuar. Então, se resolva, querido. Quando você se resolver, você não vai dar espaço para a raiz de amargura crescer dentro de você. A nona ordenança que ele deixa aqui é: ninguém seja devasso como Esaú. Lembra da história de Esaú, querido? Esaú, irmão de Jacó,
ele vende a sua primogenitura, então ele perde o direito da sua primogenitura, ele perde a bênção de Deus por quando ele vende a primogenitura por um prato de lentilha. A história de Esaú nos mostra que erros e pecados têm consequências mais duradouras do que pensamos. Sabe, querido? Quando você olha para a história de Esaú, você percebe que a consequência dele ter vendido a sua primogenitura foi muito mais longa, porque depois ele tenta reaver a sua primogenitura e não consegue, querido. Ele já perdeu, ele entregou a sua primogenitura. Mesmo com arrependimento e mesmo com perdão, esse não elimina a consequência do nosso pecado. Perceba, querido, o que você tem vivido hoje? É consequência de pecado ou é consequência de obediência? A 10ª e última ordenança que ele deixa aqui para nós é: tenha cuidado para que não seja rejeitado. Sabe, querido, com frequência nós tomamos decisões baseadas naquilo que queremos para agora, num desejo imediato, porque nós vivemos numa sociedade que é muito imediatista, é muito drive-thru, sabe? Eu vou num guichê, eu faço o pedido, eu vou no outro guichê, eu pago, vou no outro guichê e eu pego o lanche. Então, querido, por causa do nosso imediatismo, nós tomamos muitas decisões erradas, querido, ao invés de tomá-las baseadas naquilo que vai acontecer a longo prazo. E aí, querido, muitas vezes nós nos damos mal com isso aí. Lembre-se de avaliar bem a longo prazo todas as decisões que você tiver que tomar daqui para frente. A decisão que você toma hoje, o que ela vai gerar lá na frente? Ela vai gerar uma bênção, ela vai gerar uma maldição, ela vai gerar uma consequência boa, ela vai gerar uma consequência ruim. Pois lembre-se disso, tudo que nós decidimos hoje, teremos consequências amanhã, boas ou ruins. Aleluia, querido. Que o Senhor tenha abençoado a sua vida através dessa palavra. Eu quero orar por você nesse momento, Pai. Eu quero te exaltar e te glorificar por essa palavra. Eu quero te exaltar e te glorificar por cada um que tem nos acompanhado, ó Deus, através das mídias, ó Pai. Que o Senhor venha abençoar a vida de cada um, ó Pai. Eu peço ao Senhor, ó Deus, que essa palavra, ó Deus, que foi ministrada, faça morada em nosso coração. Que teu Espírito Santo permaneça ministrando os teus filhos, os teus servos, ó Pai, para que eles possam, Deus, absorver tudo aquilo que o Senhor tem derramado nesses últimos dias, ó Pai. Assim, ó Deus, eu oro e eu abençoo a vida de cada um deles, ó Pai, em nome de Jesus. Aleluia, querido. Fica com Deus, um forte abraço, um grande beijo. Tchau.